Em Filipenses capítulo 4, versículo de número 6, Filipenses 4 e 6, eu quero falar um pouquinho sobre intercessão com os irmãos. Filipenses 4 e 6, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, sempre com ações de graças. Amém e amém. O que é interceder? O que é a intercessão? Interceder é você defender alguém. Interceder tem a ver com você atravessar o caminho em defesa de alguém. Isso é interceder. Interceder em favor de alguém, para proteger alguém, para defender alguém, para beneficiar alguém. Intercessão é não só defender, mas é você buscar alguma coisa em favor de alguém. Enquanto que eu, na intercessão, posso tanto defender, como também eu posso buscar alguma coisa em favor de alguém, me colocando em benefício desta pessoa, me colocando a favor dessa pessoa. Nós, como advogados, podemos interceder por alguém. Aliás, é isso que a gente faz. A gente sempre defende e busca alguma coisa de alguém. Nós representamos pessoas, nós defendemos pessoas, nós intercedemos por pessoas. Nós chamamos estas pessoas de pessoas que são protegidas, defendidas, outorgantes de direitos e de responsabilidades para nós, para que nós representemos essas pessoas em intercessão. Quando nós falamos da intercessão à luz da Bíblia, nós percebemos que existem fundamentalmente 4 formas bíblicas de intercessão. A primeira forma bíblica de intercessão é a forma de Cristo interceder por nós. Cristo Jesus é o nosso advogado. Cristo Jesus é o nosso intercessor. Cristo Jesus é aquele que se coloca em nosso caminho e nos defende. Cristo é aquele que se coloca em nosso caminho e busca os nossos interesses. Nós, antes de termos na esfera humana intercessores, nós temos na esfera espiritual, na esfera divina, alguém que intercede por nós. E este que intercede por nós é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Queria que a Amandinha colocasse aí 1 Timóteo 2,5. Esse texto ele fala a respeito desse papel de Cristo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então aí esse texto diz que nós, quando temos algum problema, quando temos alguma causa, quando atravessamos algum dilema, antes de na esfera humana, na esfera terrena, no ambiente da igreja ou no ambiente familiar, alguém se levantar a nosso favor, Jesus Cristo se levanta a nosso favor. Jesus Cristo intercede por nós. Jesus Cristo luta por nós. Jesus Cristo nos representa. Então nós temos Jesus como intercessor. Olha o texto de 1 de João, capítulo 2, versículo 1, quando o apóstolo São João vai dizer: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se por acaso vocês pecarem,
E aqui ele está falando não de um pecado deliberado, não de um pecado premeditado, não de um pecado doloso, intencionado. Ele está falando daqueles escorregões que a gente tem pelo caminho. Ele está falando daqueles pecados que acontecem por falta de uma vigilância esmerada. Às vezes, um pecado que cometemos, não porque queremos viver atolados e afundados naquele pecado, mas por conta de circunstância da vida. Ele diz: eu vos escrevo para que vocês não pequem intencionalmente. Mas se vocês pecarem, mesmo sem intenção, saibam de uma coisa: vocês nunca estarão sozinhos. A igreja não, os servos de Deus não, os filhos de Deus não, os salvos não, os redimidos não, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida não. Vocês não estão sozinhos, nós não estamos sozinhos. Nós temos um advogado para com o Pai, e esse advogado é Jesus Cristo, o justo. Advogado, o nome advogado vem do latim advocatus, advocatus. E o advocatus é aquele que advoga, aquele que fala, advocare, falar, aquele que fala, aquele que defende, aquele que busca o interesse, aquele que vem e argui em sua defesa. Nós temos um intercessor, e esse intercessor é Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando você não tem forças para orar, quando você não tem palavras para expressar o que você sente, quando você não tem ânimo, quando você está atolado em qualquer circunstância, que você diz assim: eu estou sozinho, Jesus vem e diz: você não está sozinho. Você tem junto ao Pai uma representação, você tem junto ao Pai um defensor, você tem junto ao Pai um intercessor, você tem junto ao Pai um mediador, você tem um advogado que fala por você. Aleluias, glória a Deus. Nós temos, em regra, no direito, por exemplo, se é o direito civil, o direito trabalhista, o réu que ele é revel. Quem é o réu revel? É aquele que não apresenta defesa, aquele que não nomeia defensor. Ele é citado e simplesmente ele ignora a citação, pega a citação rasa e joga fora. E ele não vai lá se apresentar. No âmbito civil, trabalhista, em algumas áreas do direito, o processo corre mesmo sem um defensor. Mas no âmbito criminal não pode acontecer isso. Se o indivíduo ele não nomeia, se ele não outorga procuração para alguém defendê-lo no âmbito criminal, a defensoria pública emerge. A defensoria, ela é suscitada e o defensor se aproxima. De repente o indivíduo está lá preso, ele acha que o processo dele correu lá totalmente à revelia, mas de repente ele recebe a visita de um advogado. E aí alguém pergunta para ele, pergunta para o advogado: quem foi que nomeou você? Foi o Estado. O Estado tem um órgão chamado defensoria, e essa defensoria vai em defesa desse indivíduo que está sendo aqui acusado. No âmbito civil, no âmbito trabalhista não acontece, você precisa nomear. Mas no âmbito criminal, que é mais gravoso, você tem defesa. Sempre tem defesa. Aconteceu uma coisa interessante, às vezes acontece com determinados criminosos que cometem crimes assim, que abalam a sociedade, e nenhum escritório às vezes quer trazer aquele caso para dentro do escritório por conta do questionamento e do clamor popular. Então o escritório fica meio assim, receoso. Mas aí vem alguém, um terceiro lá, e paga por aquela defesa, e o indivíduo nem sabe, mas lá no fórum o processo dele está correndo e tem advogado lá trabalhando. O Senhor Jesus, ele faz esse papel por nós. Ele é o nosso defensor, ele é o nosso intercessor. Então quando você está andando pela rua, você nem sabe o que você precisa. Jesus, ele está interpretando você e está junto ao Pai, pedindo por você, clamando por você, suplicando por você e intercedendo por você. Mesmo quando você já não tem mais defesa, mesmo quando você já não tem mais argumento, mesmo quando você já não tem mais tese, e que todas as ações e iniciativas humanas cessaram, Jesus diz para você: você não está sozinho. Aleluia, você tem defesa.
Eu estou do seu lado e eu estou intercedendo por você. Aleluias. Fala para o seu irmão, você tem Jesus por seu intercessor. Aleluia, Jesus intercede por você. Você pode levantar a sua mão, pode levantar a sua face e dar uma palavra de adoração ao Senhor. Aleluias, aleluias. Aí nós temos um segundo perfil de intercessor, que é a intercessão realizada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele faz esse trabalho de intercessor. Ele também nos defende, busca os nossos interesses e ele se apresenta diante de Deus a nosso favor. Queria pedir para a Amandinha colocar aí Romanos 8, 26, por gentileza. Olha o que diz esse texto de Romanos 8, 26. Aleluias, glória a Deus. E da mesma maneira, também o Espírito de Deus ajuda-nos em nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir. Quer dizer, você não sabe nem o que você tem de necessidade, e nós não sabemos nem como pedir. Quer dizer, você não sabe o que é e nem o procedimento para pedir, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós, e Ele intercede por nós, irmãos, aleluias, com um arrojo. Ele intercede por nós com uma entrega, Ele intercede por nós tomando a nossa causa com fervor, Ele intercede por nós tomando a nossa causa como se causa dele fosse. Ele intercede por nós com tanta entrega, com tanto esmero, que o texto resume isso dizendo, Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Quando a gente aprende a advogar, uma coisa que a gente aprende é separar a nossa vida particular da vida do cliente. A gente aprende isso, tem que aprender. E a gente fala das coisas sem colocar o coração. Porque se você colocar o coração na hora que você está teclando lá, você fala um monte de coisa como se fosse a parte falando. Você não pode, você tem que filtrar o que ela está fazendo. Então você tem uma certa distância para tentar ajudar e não atrapalhar. Porque se você for com o coração e não for com a mente, você atrapalha. Porque eles já estavam no conflito das emoções, e aí foi necessário uma intervenção de um terceiro para tentar ajudar. E esse terceiro precisa ser lógico, precisa ser racional. E para manter-se lógico e racional, você precisa ter distância. Você não pode misturar. Você não pode se embrenhar nas emoções. Mas existem causas que o Espírito Santo de Deus pega, que são as nossas causas, que o Espírito Santo, ele chora, ele clama com gemidos inexprimíveis, como se a causa fosse dele. O Espírito não estabelece essa distância, ele não estabelece essa impessoalidade, ele não estabelece esse distanciamento. O Espírito coloca o coração na coisa, ele coloca as emoções, ele coloca os sentimentos, ele fala tudo o que você precisaria falar, e até coisas que você não sabe nem formular. O Espírito Santo chega junto ao Pai e diz: Pai, ele não sabe falar, mas eu vou falar. Ele não sabe os caminhos, mas eu sei os caminhos, e eu vou interceder por ele aqui. Eu vou interceder até que ele seja escutado nos céus, ouvido nos céus. O que seria um gemido inexprimível? Se nós fôssemos aqui, eu desse o microfone para você, e você fosse encenar o gemido inexprimível, o que você acha que você faria agora aí? O gemido inexprimível tem a ver com grito. Ele não pode abafar, porque ele é inexprimível. O I ali quer dizer fora, né? Fora daquilo que é exprimível, aquilo que é condensável, aquilo que é compactável. Ele não pode ser compactado, não pode ser informado, não pode ser reduzido. Ele é inexprimível. Um gemido já é ruim, né? Já é algo sensível. E ele, quando é inexprimível, é você chorando com dor de dente. Quando você é criança, no ouvido da sua mãe, 3 horas da madrugada. Isso é um gemido inexprimível. Um gemido inexprimível é quando você está andando pela casa e você dá aquela topada
no sofá com o pé descalço, e o seu dedinho abre assim, e você sente o negócio. O gemido inexprimível é quando acontece uma coisa que de repente você toma um golpe, e aquele golpe mexe tanto com você, que você transcende o seu controle racional. Você não consegue dominar, condensar, você não consegue aprisionar. É com esse sentimento que o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Você não está sozinho, o Espírito Santo intercede por você. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, levante a sua voz. Abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. O Espírito Santo intercede por nós. Aleluias, glória a Deus. O Spurgeon gostava de dizer que ele, era um pastor muito esclarecido. Então ele dizia que muitos irmãos da congregação dele pediam para ele revisar cartas que essas pessoas iam endereçar para outras pessoas. E o Spurgeon dizia que quando ele ia revisar as cartas, ele não revisava, ele escrevia de novo. O Espírito Santo, ele age desta forma. Nós não sabemos o que havemos de pedir e nem como havemos. Nós não sabemos o que precisamos e nem o caminho para a obtenção disso. Nós não sabemos nem o objeto e nem o formato. Nós não sabemos nada. Mas o Espírito Santo, que perscruta todas as coisas e que interpreta até o próprio Deus, o Espírito Santo, ele sabe o que a gente precisa e ele intercede por nós. O Espírito Santo está intercedendo por você. Ele está intercedendo pela sua causa, Ele está intercedendo pela sua família, Ele está intercedendo, aleluias, pelo seu ministério, Ele está intercedendo pela sua saúde, Ele está intercedendo por você. O Espírito Santo de Deus está intercedendo por nós, aleluias, como intercessor, aleluias, Ele recebe de Deus respostas, e Ele compartilha essas respostas conosco, sendo o nosso consolador, aleluia, sendo o nosso guia, sendo o nosso mentor, o nosso instrutor. O Espírito Santo de Deus é quem dirige as nossas vidas, aleluias, glória a Deus. Agora a Bíblia vai falar de um terceiro tipo de intercessão. Primeiro é Jesus, o intercessor. Segundo é o Espírito Santo, que intercede por nós, sem qualquer distanciamento, de forma entregue mesmo. Terceiro intercessor é a igreja. Os irmãos da igreja também intercedem por nós. E isso está em João 2, lá no casamento em Caná da Galileia, quando a Maria, percebendo a necessidade do casal, porque havia acabado o vinho, ela então, percebendo a necessidade do casal, o que ela faz? Ela chama Jesus, e ela vai e diz para Jesus: acabou o vinho. E ela diz para Jesus uma coisa ousada, ela diz: faz alguma coisa. Jesus, ele olha para ela e dá uma palavra dura, dizendo: olha, ainda não é chegada a minha hora. O que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ele dá uma palavra dura, mas ele ouve a Maria. Como é que eu interpreto esse versículo aí? Eu interpreto que a hora que ele fala assim, que tenho eu contigo, ele está colocando a Maria na posição ideal de intercessão. Qual é a posição ideal de intercessão da Maria? Ela representando a igreja, ela representando a família. Enquanto vive aqui na terra, ela representa a família e a igreja. Agora nos céus não. No céu nós só temos um mediador, que é Jesus, e só temos um intercessor, que é o Espírito Santo. Mas a Maria, ela tem esse papel aqui na terra, que representa a mãe que ora pelo filho, representa o pai que ora pelo filho, o filho que ora pelo pai, pela mãe, que representa os irmãos que oram um pelo outro aqui, e que intercedem um pelo outro, e que clamam a Deus um pelo outro. Nesse aspecto, o Senhor Jesus coloca a Maria no lugar dela. Que tenho eu contigo, mulher? Quer dizer, você tem representação aqui na terra, enquanto vive, enquanto mãe, enquanto amiga, enquanto irmã, você tem representação. Lá no céu não, ainda não é chegada a minha hora. O Senhor Jesus fala.
Só que o Senhor Jesus, irmãos, mesmo tendo sido duro com ela, Ele ouve a intercessão dela. E o que o Senhor Jesus faz? Ele diz aos serventes: peguem água, encham lá as talhas de água, e depois levem a água para o mestre-sala. E quando eles levaram, aquela água havia sido convertida em vinho. O Senhor Jesus transformou água em vinho, salvando aquele casamento, aquela família, salvando aqueles amigos ali, por causa da intercessão de Maria. A Bíblia fala do Jó, que os amigos de Jó vieram a Jó. E o que os amigos de Jó pediram para Jó? Interceda por nós, clama a Deus por nós. E o Jó se colocou, aleluias, não é porque o Jó orou pelos seus amigos aqui na terra, que ele está exercendo esse papel de intercessor no céu. O Jó no céu, ele tem um papel de igreja glorificada, como todos nós vamos ter quando estivermos nos céus. Mas aqui na terra o Jó orou pelos seus amigos, ele intercedeu. Quando o Arão e a Miriam ficaram doentes porque falaram mal de Moisés, eles foram até Moisés e disseram: ore por nós. E o Moisés orou por eles. Aleluias, glória a Deus. Os reis de Israel, quando estavam passando por situações difíceis, eles não tinham condições de orar por uma ou outra limitação. Eles chamavam os profetas, chamavam os sacerdotes, chamavam os conselheiros e diziam: orem por nós. De modo que as escrituras ensinam que os irmãos intercedem por nós. Nós somos defendidos também. Os nossos direitos são buscados também pelos nossos irmãos. E nós podemos e devemos fazer isso, orando pela igreja, orando pelo pai, orando pelo filho, orando pela mãe, pelo irmão, pela irmã. Os nomes das pessoas devem estar em nossos lábios. Eu acho engraçado quando uma pessoa, ela chega para mim e diz assim: eu não consigo orar mais de 30 minutos. Isso é impossível, presbítero Maxwell. Sabe por quê? Porque se o senhor começar a orar agora, e o senhor citar o nome dos seus familiares, já deu meia hora. Eu tenho 15 irmãos. Se eu citar o nome dos meus irmãos, com as mulheres, ou os maridos, mais os filhos, já deu 2 horas orando, 3 horas orando. Por que a gente encerra a oração? É porque somos generalistas. Nós não especificamos, não trabalhamos os problemas, não dizemos para Deus exatamente o que precisa ser dito. Mas o Senhor nos conclama a fazermos como Maria fez aqui na terra, não lá no céu. Diga-se isso de forma muito clara. Como Maria fez, nós devemos interceder naquela que é a real necessidade, de forma específica, de forma pontual. Aleluia. A Maria não chegou lá e falou que estava com outro problema. Ela não chegou e falou assim: a coisa não está boa aqui não. Ela não falou assim: não, ela foi específica: acabou o vinho. A gente precisa conhecer os problemas, aleluias, não para expô-los diante dos homens, mas para expor diante de Deus e dizer: cuida, Senhor, de fulano, cuida de Beltrano. É salutar quando você ora e fala o nome de pessoas. É salutar quando você ora e coloca o nome de pessoas. A minha mãe, eu aprendi isso com ela, a orar por todos os filhos. E a minha mãe, eu me lembro dela orando por todos os filhos. E lá em casa nós temos o Samuel, pastor Samuel, que ficou viúvo agora, perdeu a esposa. E o Samuel era daqueles filhos traquinas. Todo mundo fala que ele era um indivíduo que ia morrer cedo. Não morreu por milagre de Deus mesmo, porque ele era traquina. E aí um dia, estavam lá meus irmãos brincando na rua. O que aconteceu? O pipa caiu exatamente no fio de alta tensão que tinha caído. E aquele fio energizado estava lá. E aí o que ele fez? Foi pegar o fio com a linha lá, o pipa. Quando ele colocou a mão, ele ficou lá tremendo. Um irmão meu saiu correndo e foi para dentro de casa. Quando chegou lá, era tardezinha, depois do almoço, o horário que a minha mãe sempre orava. Ela estava orando e ela estava falando: Senhor, cuida do Samuel. Samuel é traquina, Senhor. O Senhor precisa preservar a vida dele, Senhor. Cuida do Samuel, cuida do Samuel, cuida do Samuel. Samuel tentou Deus muitas vezes. Um dia, Francisco, que ele pegou o álcool, estava meio vazio assim, mas tinha um pouquinho de álcool ainda. Aí o que ele fez? Ele pegou, colocou o álcool bem no meio da perna, riscou um fósforo, jogou dentro e ficou olhando para ver o que acontecia. Aquilo explodiu.
Quando outra minha irmã foi correndo lá para conversar, para encontrar minha mãe, para chamar minha mãe, o que a minha mãe estava fazendo? A minha mãe estava orando. E ela estava dizendo, cuida do Samuel, Senhor, o Samuel dá trabalho. Cuida do Samuel. Agora ele completou aí 55 anos, né? Pai de filhos, Deus deu para ele uma família bonita. E ele só está vivo por causa da intercessão da mãe. Eu lembro o dia, eu já contei essa história para os irmãos, que deu um problema lá na minha família, e um irmão meu estava querendo matar meu cunhado, aquele negócio de família que vive em paz, sabe? Coisa que vive em paz, só família organizada, educada, todo mundo urbanizado, vocês sabem como funciona, né? Aí o irmão meu querendo matar meu cunhado, aquela guerra terrível, aí alguém falou para mim assim, vai correndo contar para a mãe. E a minha mãe estava na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, lá no Ariston, era num trabalho da tarde, eu saí correndo, apavorado, e eu me lembro até hoje disso. Quando eu cheguei lá, desesperado, falei, mãe, fulano está matando Beltrano lá em casa. Minha mãe estava com o joelho dobrado assim, eu me lembro até hoje. Sabe o que ela fez? Ela falou assim, vem aqui, filho, senta aqui com a mãe e deixa a mãe terminar de orar. Aleluias, aleluias. Quando a gente voltou para casa, eles estavam até abraçando já. Aleluia. Quando você intercede por pessoas, Deus visita pessoas. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, levante a sua voz. Deus está dizendo, interceda de forma específica. Compartilhe, comungue o problema real. E saiba que eu, o Senhor, vou agir e vou intervir nessa situação. Uramanarakandaramanaramai. Aleluia. O apóstolo São Paulo, como pastor que era, ele orava pelos irmãos. Ele fala várias vezes, irmãos, eu me alegro quando oro por vós. Ele diz, irmãos, eu tenho essa prática de suplicar por vocês. Você também precisa ter a sua listinha de pessoas pelas quais você deve orar. De vez em quando Deus me dá a oportunidade, eu venho aqui de manhã, na consagração. E eu acho bonito, Beth, um trabalho que as irmãs fazem aqui, que elas têm um caderninho aqui, né? Aí os irmãos chegam e colocam o nome. E tem uma oração específica que é levantar aquele caderno e orar. Está orando pelo caderno, está orando por quem? Pelas vidas, pelos dilemas, que às vezes são insolúveis, irresolúveis. Ao olhar humano, já tentaram de bater em todas as portas, já não há nenhum escape, mas há um lugar junto ao trono da graça. Há um lugar junto ao trono de Deus. Levante a sua mão, por gentileza. O Espírito Santo de Deus está dizendo aqui esta manhã, não para de orar por pessoas. Coloca seus filhos, coloca seu cônjuge, coloca seus irmãos, coloca sua família, coloca os pastores, coloca aqueles que são seus amigos, coloca aqueles que trabalham com você, coloca situações difíceis diante de Deus, e Deus vai derramar a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. Aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Jesus é o nosso intercessor. O Espírito Santo é o nosso intercessor. E cada irmão aqui pode ser intercessor. Diga para o seu irmão, coloca-me debaixo dos seus joelhos, diga. Aleluia. Isso, o irmão fala assim, vou colocar você aqui, hein? Coloca mesmo. Não é isso? O irmão fala assim, às vezes como ameaça, vou colocar você aqui, coloca mesmo. Coloca mesmo. Aleluia, glória a Deus. Coloca-me mesmo debaixo desse joelho. Coloca-me mesmo na ponta dessa língua e fala. Fala de mim diante do Senhor. Me representa diante de Deus. Porque enquanto você está orando, Deus está visitando, Deus está trazendo livramento, Deus está abrindo porta, Deus está respondendo de forma gloriosa. Eu estou sentindo a presença de Deus. Essa manhã o Senhor está falando que Ele está mudando situações, Ele está mudando sortes. Aleluia, por causa da nossa intercessão, por causa do nosso clamor, por causa da nossa súplica. Aleluia, nós devemos interceder. Chorai, leremai, choramai. Eu poderia contar tantas histórias aqui sobre isso. Aleluia, glória a Deus. Já contei para os irmãos a respeito de um irmão meu, que ele saiu daqui para assaltar em Minas, armado até os dentes. E quando ele terminou aquela fala assim, mãe, estou indo lá,
Vamos matar o velho lá e pegar uns ouros que ele tem lá. A minha mãe olhou para ele assim, não falou nada. Ele estava com vários rapazes, todos armados em casa. Uma cena terrível. E aí a minha mãe olhou para ele assim e falou: você que sabe, filho. Você que sabe. E ele saiu. E minha mãe entrou no quarto. Ele ficou uns 15 dias desaparecido. Depois eu vi ele entrando lá em casa, descalço, com a calça jeans rasgada, sem camisa, todo sujo. Falei: mas não voltou rico, homem? Foi para Dubai e voltou sem nada, o que aconteceu? Aí quando ele chega lá, eu digo: o que aconteceu? Você não foi lá buscar ouro na terra das Minas Gerais? Minas Gerais, o que aconteceu? Aí ele olhou assim, sentou, e no mesmo sofá que ele tinha falado para minha mãe: eu vou lá fazer anarquia lá. E minha mãe entrou e foi orar por ele. No mesmo sofá ele sentou, encostou no canto e disse assim: mãe, ora por mim, mãe. Porque o que aconteceu? O carro fundiu o motor. Roubaram as nossas armas. Chegamos na cidade, um dos rapazes era pedido. Fomos procurados lá. Em síntese, a gente voltou para cá sem nada. Aleluia. A minha mãe, ela falou para ele: quem fez isso não foi o acaso, não foi o destino, foi Deus, porque eu tenho orado por você 15 dias. Você tem orado por seu parente? Você tem colocado pessoas diante de Deus? Você tem orado pela sua mãe, pelo seu pai, por um filho seu que dá trabalho? Aleluia, assim diz o Senhor para você: intercede mesmo, porque eu visito essa pessoa, eu movo essa situação, eu transformo essa situação. Aleluias! Aleluias, aleluias e aleluias. E por fim, a Bíblia fala da intercessão de Jesus, da intercessão do Espírito Santo, da intercessão dos irmãos que podem interceder por nós e da nossa intercessão pessoal. Cada um de nós deve interceder. E nós devemos interceder pelos irmãos, sim ou não? Mas nós devemos interceder por nós mesmos. Pergunta para o seu irmão: você já orou por você mesmo? Você já orou por suas próprias necessidades? Tem gente que ora tanto pelos outros que esquece de si mesmo. E nós precisamos aprender a orar por nós mesmos. Em Mateus 26, lá no Getsêmani, a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele se retirou dos discípulos e ele foi orar. Olha só que interessante. Em João 17, Jesus ora a oração sacerdotal. E a oração sacerdotal é uma oração por representação, certo? Ele ora por nós, certo? Na oração sacerdotal. João 17. Mas na oração que ele faz no Getsêmani em Mateus 26, não. Em Mateus 26, Jesus não sobe no Getsêmani para orar pelos outros. Ele ora por si mesmo. Inclusive ele fala com os discípulos, ele diz assim: vocês não podem interceder por mim nem uma hora? Vocês não podem ficar aqui comigo? Quer dizer, vocês oram só pelas causas de vocês? Vocês não podem interceder por mim? Esse momento aqui é o momento que eu preciso orar por mim mesmo. Quando você orar, você precisa colocar diante de Deus as suas próprias angústias, as suas próprias amarguras, suas próprias aflições. Aleluias, glória a Deus. Você precisa colocar diante de Deus as suas próprias petições. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que oraram por si mesmas. Por exemplo, quando o rei Ezequias recebe a palavra do Isaías que ele vai morrer, aí ele vira para a parede, não vira para a parede? E ele ora por quem ali? Por ele mesmo. Quando nós temos, por exemplo, lá em Juízes 15, o Sansão matou 1000 e caiu diante da sede. Ele estava ali solitário, ia morrer diante da sede. Juízes 15, ele ia morrer. E aí ele faz uma intercessão. E ele até coloca lá o nome daquele lugar de a fonte do que clama. A fonte do que clama por si mesmo. Quando o filho pródigo, ele está lá, afetado por todas as complexidades, ele faz um clamor lá, e ele clama ali por quem? Por ele mesmo. O Senhor Jesus clama por si mesmo. O apóstolo São Paulo clama por si mesmo, e nos dá essa lição, de que nós precisamos orar por nós mesmos. Você precisa orar por si mesmo. Você precisa falar para Deus as suas próprias necessidades. Você precisa traduzir para Deus as suas emoções.
Você precisa orar diante de Deus e colocar a sua vida diante do Senhor. Lá em casa nós temos o costume de fazer o nosso devocional pela manhã, e a gente ora por um pelo outro, mas eu falo, agora é o momento da gente orar por nós mesmos. E é impressionante como quando nós estamos orando por nós mesmos, como nós encontramos falhas, como nós vemos que nós precisamos de Deus. Não são só os outros que precisam de Deus, nós é que precisamos de Deus. Eu preciso de Deus, eu preciso do Senhor me dando coragem para enfrentar as lutas da vida, eu preciso de Deus me dando, aleluia, santidade. Quantos pecados nós cometemos, eu preciso de Deus purificando a minha vida, eu preciso de Deus trazendo alegria diante de tantas tristezas e amarguras, eu preciso de Deus me trazendo esperança. Ora por si mesmo, porque do mesmo jeito que Deus te ouve quando você ora pelos outros, Deus te ouve também quando você ora pelas suas próprias causas, por você mesmo. Ore pela sua saúde, peça a Deus, Senhor, me dá saúde, Senhor. Eu oro até para Deus repreender essa gordura minha. Aí Deus responde na hora. Sabe o que Deus fala? Fecha a boca, meu servo, assim do Senhor para você. Fecha a boca. Talvez essa seja a oração que Deus me responde mais facilmente. Fecha a boca, meu servo. Você precisa orar. Ora pela sua mente. Nesse tempo de depressão, nesse tempo de estresse, nesse tempo de síndrome do pânico, nesse tempo de gente desesperançada, nesse tempo de mudança do padrão da nossa capacidade de raciocínio, nós precisamos orar para Deus. Eu tenho uma irmã que ela é muito crente, ela é muito piedosa, e ela sempre fala para mim, ela fala, Henrique, eu oro muito pedindo a Deus, para Deus preservar a minha mente. Você precisa orar a Deus. Aleluia. Quando você estiver num momento difícil, ora por si mesmo e coloca a si mesmo diante de Deus.